Olha que classificação colorada, daquelas para entrar para a história da Copa do Brasil, do confronto entre Inter e Palmeiras. Que jogo fez o Internacional? Eu já imaginava que o Inter fosse ser melhor na sua casa, no Beira-Rio, porque o Inter tem esse problema, né? Que é, por um lado, é muito positivo, o Inter que joga muito no Beira-Rio, na frente da sua torcida, joga muito mal fora de casa, não consegue ter o mesmo ímpeto. Mas eu sabia que com 1-0 apenas, e se mostrou que era apenas mesmo, né? O resultado de 1-0 no jogo de ida em São Paulo, o Inter teria condições de reverter essa vantagem. E faz isso ainda no primeiro tempo. Aliás, o primeiro tempo do Inter foi excelente. O Inter vai para cima, o Inter domina as ações como eu imaginei que fosse acontecer. Acho que o Palmeiras até não esperou tanto quanto eu imaginei. Ofereceu alguns riscos, mas o Inter tem um goleiro que está numa fase esplendorosa desde o ano passado, que é o Marcelo Lomba. Está afirmado no gol, quando a bola chega lá ele costuma fazer a diferença. Mas claro que tem um Palmeiras muito efetivo do outro lado. Não foi o que aconteceu. O Inter dominou o primeiro tempo e conseguiu o gol através do Patrick. Aí no segundo tempo, o Palmeiras começa agredindo mais, o jogo trunca muito nos primeiros 15 minutos. Normal, tensão de um jogo que vale vaga, de um jogo decisivo, e o Palmeiras precisando do resultado. E aí entrou para mim algo que foi determinante nessa classificação do Inter e eliminação do Palmeiras: as escolhas do Filipão. O Filipão foi muito mal nas trocas que ele fez. Ele coloca o Moisés no lugar do Lucas Lima, e eu acho que não era jogo para o Moisés. Talvez para o Gustavo Scarpa. Depois ele coloca o Carlos Eduardo. Também não era jogo para o Carlos Eduardo. E aí, tardiamente, só depois ele coloca o William no jogo, que aí sim, a gente sabe, é um jogador decisivo, que está voltando de lesão, mas é um cara que faz a diferença. Então, mesmo o Palmeiras, com as opções que tem, mesmo o Felipão, com os recursos que ele tem no banco, ele não conseguiu fazer a leitura do jogo. E o Inter, por outro lado, teve uma postura altamente aplicada, de disciplina tática, de entrega. O D'Alessandro faz toda a diferença. E eu posso até entender, na verdade eu não entendo, né? Eu respeito a decisão do Odair Hellmann de escalar o D'Alessandro apenas nos jogos do Beira-Rio, mas é impressionante a diferença que ele faz pro time. O time tem outra estatura com ele, tem outro tamanho com ele. Porque ele, inclusive, exagera algumas vezes, né? Ele peita o adversário, ele peita o juiz, acaba expulso por isso, né? Ali eu acho que o juiz meio que deu uma vacilada, né? Porque ele encosta no braço, ele não tem que estar ali, isso é verdade. Mas o juiz meio que se assusta com ele, escorrega, acaba expulsando o D'Alessandro, que não joga o primeiro jogo da semifinal contra o Cruzeiro. Torcer para que seja fora de casa esse jogo, né? Porque aí o Odair não escala ele mesmo, ele não faria tanta falta assim. Mas ele faz falta sempre, porque ele não é só o cara da qualidade, não é só o cara da assistência, ele é o cara que impõe respeito. E fez toda a diferença para mim. O Paulo Guerreiro pouco conseguiu jogar porque o Gustavo Gomes é um zagueiraço. Muitas dificuldades teve o peruano por conta desse zagueiro. O Rodrigo Moledo fez uma partida impecável. O Daverson não conseguiu jogar por conta do Rodrigo Moledo e muito por conta também de uma certa deficiência que tem o Daverson, né? O Daverson funciona num sistema encaixado, quando a bola chega, ele tem espaço, ele é aquele centroavantão de área que o Felipão adora, e em alguns jogos ele funciona, mas ele não funciona sempre. E o Felipão insistiu com ele, né? Insistiu com ele para ver se ele faria a diferença, o que acabou não fazendo. O Dudu, que é o diferencial desse time, não apareceu como o torcedor esperava nos momentos decisivos. Tem um passe que ele dá no primeiro tempo, por cima, que a bola chega, o Lomba antecipa, mas tem um chute aqui e ali, é muito pouco para o que se espera do Dudu num jogo desse tamanho. E aí vem toda a polêmica com a arbitragem, com o VAR, tem o pênalti bem revertido, a meu ver, que o Rafael Trace marca do Edenilson no Felipe Melo. Para mim ele não toca no Felipe Melo, realmente eu não estava achando esse toque quando ele marca o pênalti, aí depois de muito analisar ele acaba revertendo essa penalidade. Para mim ali ele acertou. E aí, para mim, tem um equívoco quando ele anula o gol legítimo do Inter. Eu, honestamente, não vejo falta nem do Vitor Cuesta, nem do Rodrigo Moledo, não vejo falta de ninguém ali no Felipe Melo. Acho um lance totalmente normal. Eu validaria esse gol e o Inter estaria classificado ali. Como acho que o Inter deveria estar classificado pelo que jogou. A gente está falando de um confronto de 180 minutos em que o Palmeiras foi mais estratégico e efetivo no primeiro jogo em São Paulo e o Inter foi amplamente superior no jogo de Porto Alegre.
O Palmeiras ameaçou em algum momento, o Lomba fez uma defesa aqui e ali, mas o Everton fez muito mais milagres. O Everton trabalhou muito mais. E para mim o Inter já nos 90 minutos deveria ter saído com a classificação. Bom, aí vai para os pênaltis e aí o Lomba acaba defendendo do Gustavo Gomes, né, que já havia perdido pela seleção paraguaia contra o Alisson na Copa América e agora perdeu para a defesa do Lomba. E depois o Moisés acabou chutando no travessão. O Inter está na semifinal da Copa do Brasil. Gente, eu sei que muita gente colocava o Palmeiras como favorito, porque o Palmeiras realmente vem de uma invencibilidade absurda em todas as competições, tem um time muito pragmático, resultadista, que vai lá e consegue, é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. Só que a gente está falando de um confronto de mata-mata. E de um Inter que tem em camisa o mesmo tamanho do Palmeiras e poderia muito bem enfrentar de igual para igual. Bastava o treinador fazer alguns ajustes. Em São Paulo, o Inter acabou correndo risco por não escalar o D'Alessandro. Em Porto Alegre escalou, o time teve outra postura tática, outra atitude e aí conseguiu vencer o jogo no tempo normal, levou para pênalti e acabou classificando. Muito merecida a classificação do Inter. O Inter está de parabéns pelo jogo que fez, o seu treinador também. E o Palmeiras ainda tem o Brasileiro, ainda tem a Libertadores, mas precisa botar a mão na consciência. O senhor Filipão fez escolhas equivocadas no jogo, que eu tenho certeza que o torcedor vai concordar comigo. Ele não soube fazer a leitura correta e parece ter amorcegado o jogo, não sei se achou que empataria o jogo a qualquer momento ou acabaria levando a classificação em alguma situação. Enfim, o Palmeiras não jogou para classificar e por isso o Inter mereceu e está nas semifinais. Aliás, semifinais aí com Grêmio, Inter, Atlético Paranaense e Cruzeiro, todas as semifinais definidas, Palmeiras e Flamengo de fora. Uma semifinal Sul-Minas, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais nessas semifinais. Vai ser legal assistir tudo isso. Parabéns, colorados, o Inter está nas semifinais. Se gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!